Olá pessoal, bom, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre threads, tá? Linguagens paralelas, linguagens concorrentes, tudo bem? Hoje a gente vai continuar da onde a gente parou, vamos tratar um pouquinho sobre uma outra forma aí de usar a thread, e também vamos ver alguns exemplos aí de deadlock, eu vou passar alguns exercícios para vocês também, tudo bem? Bom, só para fazer um resumo rapidamente, pessoal, então na aula passada a gente trabalhou aí com linguagens concorrentes e linguagens paralelas. Lembra que tem uma diferença entre esses dois conceitos, né? Se a gente olhar aqui no nosso material, a gente tratou bem isso, né? Então, concorrência e paralelismo, né? Paralelismo aqui, ó, tá? Tem essa frase aqui, né? Concorrência é sobre lidar com várias coisas ao mesmo tempo e paralelismo é sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, na aula passada, a gente viu aquele exemplo de sobre núcleos, né? A gente conseguia verificar aí todos os cores de processamento do computador e dividir as tarefas entre esses cores. Lembra disso? Então, só para relembrar aqui, ó, nós temos, né, esse exemplo aqui, né? Calcula, tá vendo? Primos threads de forma dinâmica. Lembra desse exemplo aqui, ó? Onde a gente faz um extends aqui em threads, tá? E aqui tem um algoritmo para calcular o número primos, certo? Ele está sobrescrevendo aqui o método run da classe thread, tá? Então essa é uma das formas. Lembra que eu havia comentado aqui, ó, que a gente tem duas formas de desenvolver, de trabalhar aí com threads, né? Em Java. Primeira delas é estendendo a classe thread, a segunda é implementando a interface runnable, certo? Então aqui a gente está estendendo a classe thread, certo? Temos aqui um construtor, né? Que recebe aqui alguns parâmetros. No caso, nesse exercício, vou pegar aqui, ó, a entrada, a execução principal dele, né? Vou comentar esses carinha aqui que eu estava testando outras coisas. Tá, então, ó, executa thread dinâmica, tá vendo? Ele só está chamando aqui esse método executa thread dinâmica, que é essa classe aqui, ó, executa thread dinâmica, certo? Então essa classe, como ele está fazendo uma instância, ele está chamando esse método aqui. Lembra disso aqui, ó? Ele comando aqui que verifica a quantidade de núcleos o contrário de core, né? Contrário de núcleos dedicados que a gente tem aí no computador, né? No meu caso aí, são 8 núcleos, tá? É que ele fala o número de núcleos. O intervalo de trabalhos, então eu vou querer encontrar primos nesse intervalo de 1 até 1 milhão, tá? Que está aqui. E o método que ele está executando, né? Então instanciou aqui, ele chamou o construtor, depois ele vai chamar esse método, tá? Esse método ele vai criar aqui uma um array, uma array lista normal aí para armazenar os primos, né, que foi encontrado. Esse trabalho, ele pega aqui o valor inicial dividido por valor final, né, valor final dividido por valor inicial. Então ele verifica quantos elementos que ele vai ser necessário, quantos itens que ele vai precisar trabalhar, né, quantos números no caso. Esse valor aqui vai dar 1 milhão, né? 1 milhão dividido por 1 vai dar 1 milhão. Então ele vai fazer um for para cada núcleo, então ele vai fazer uma divisão, né? Tá vendo aqui, ó, ele faz uma divisão trab. Esse trab aqui, ó, é uma divisão da quantidade de itens que vai ser para cada núcleo, certo? Aí ele fala aqui, cada thread irá encontrar números primos nessa quantidade. Ele passa a quantidade lá, ó, tá? Então início, fim, isto é, para cada núcleo ele vai ser feito esse intervalo sequencial. Então de 0 a 100 é um núcleo, de 100 a 200 é outro núcleo, de 200 a 300 é outro núcleo, que vai encontrar esses números primos, certo? E aqui ele faz a chamada propriamente dita aqui desse método calcula primos, tá? Para calcular os números primos. Aí ele passa o valor inicial, passa o valor fim, passa também, esse é um detalhe legal, que ele vai passar
array, o vetor primos, e vai passar a identificação da thread, tá? Então ele vai lá, seta o nome da thread, tá vendo? E adiciona em threads, adiciona esse vetorzinho aqui, threads, essa thread inicial, tudo bem? Essa threads aqui, ó, é uma outra, tá vendo? Vamos falar, é um vetor de objetos, certo? Collection, calcula primos, é um vetorzinho de objeto que ele cria para thread, tá? Só que aqui ele não iniciou ainda, ele só fez a divisão de tarefas. Ele está falando aí quantas tarefas, né? Quantos números cada thread vai ter que calcular e vai ter que processar. Vai ter que achar os números primos, né? Aqui sim ele inicializa, tudo bem? Então calcula primos e vai chamar a threadzinha aqui, ó. Então aqui ele vai dar o start, ó, o ponto start aqui, ó, tá? Vai dar o start aqui, certo? Aqui é o join, então ele vai precisar esperar com que cada thread termine o trabalho de encontrar os primos, adicione ali no vetor primos, certo? Aqui ele vai exibir todos os primos, né, que ele encontrar. E aqui ele fala o número, o tempo que ele demorou para fazer todo esse processamento, tá? Esse join é importante porque sem ele você não consegue ter o tempo total. Então, se a gente executar aqui, ó, executou rápido porque eu diminuí lá, mas ó, cada thread irá executar 1250, eu provavelmente coloquei 10.000, tá? Aqui tem 10.000, ó. Então 1250 para cada threads. Ó, ele encontrou 8 núcleos, tá vendo? Então aqui, ó, intervalos, ele está passando os intervalos lá, o início para um e o fim para uma thread, o início para outra thread e o fim para outra thread, tá vendo? Ele dividiu as tarefas aqui, ó. Uma vez dividido a tarefa, ele vai dar um start, tá vendo? Em cada uma das threads de modo sequencial. E aqui é o processamento, ele está rodando de forma randômica mesmo, né? Cada núcleo ele vai processar conforme a disponibilidade daquele processador, certo? Então, por isso que a gente vem aqui, ó, run, tá vendo? Thread 5, thread 4, thread 3, thread 2, thread 5 de novo. Então, ele vai fazendo o processamento de forma randômica, vai. A hora que ele termina, ele vai falando que os processos foram terminados e por conta do join, ele vai esperar, ele vai aguardar e no final ele vai passar todos os números primos que ele conseguiu armazenar no vetor em qualquer ordem, tá? Não trabalhei a ordem aí e no final os milissegundos. Tudo bem? Então, esse foi um exemplo de divisão de tarefas por core, por núcleo de processamento disponível ali no servidor e que faz aí o uso de processamento paralelo, tá? Então, a gente trabalhou bastante aí com processamento paralelo aqui. Foi mais ou menos igual esse exemplo que a gente viu também. Lembra desse exemplo? Esse exemplo, ele também é uma tarefa que vai rodar de forma paralela, estendendo a thread aqui, e ele recebe aqui, tá vendo como no construtor, o valor inicial, o valor final. Ele vai processar, na verdade, só o número de linhas que ele receber aqui. Então, vamos executar, só para a gente ter uma ideia, ó, que é esse exemplozinho aqui, ó, tá? Ó, esse exemplo que a gente comenta. Então, aqui, ó, ele está fazendo a tarefa, instanciando a tarefa 1, 2, 3, passando lá o limite de linhas que ele vai mostrar, né? Vai percorrer aqui a identificação de cada thread. A gente até mudou, né? Quando estava inteiro, ele colocou para string. Ele vai dar o start em cada thread, então ele vai rodar de forma paralela, tá? Só que aqui a gente não está falando em qual núcleo ele vai rodar especificamente, tudo bem? Ele apenas está rodando aí indeterminadamente. Olha lá, rodou aqui, ó. Tarefa B, isto é, a thread B, executando a linha essa, no 1993, 94, 95, e aí vai, tá vendo? E aqui ele fica, você vai ver que ele está todo misturado, né? Ó, linha B de novo, linha C, linha A, linha B de novo, C, e aí vai rodando. Então ele vai rodar de uma forma
ele vai fazer uma escolha randômica aí de core, de núcleos, né, do processador, e às vezes rodar até duas tarefas no mesmo núcleo, né? Tem essa questão, certo? Ao passo que aqui a gente de fato consegue executar isso daí, né? Escolhendo aí exatamente os núcleos, né? Então, nós temos aqui, né, o laço, repetição, que define os núcleos, tá? É, E aí a gente consegue passar aí cada volume de trabalho para cada núcleo de forma uniforme, tudo bem? Então essa diferença aí foi isso que a gente viu na aula passada. Então, só para relembrar, né? Nós temos aí é, o paralelismo, que é isso que a gente viu ali, a concorrência, tá? Que aí tem os conceitos de multiprogramação, multiprocessamento, tá? Vários processadores combinando aqui, compartilhando aqui a memória, tá? A multiprogramação, que ela é utilizada uma memória só, que compartilha diversos processos, então é um processo por vez. O sistema distribuído, que ele compartilha uma tarefa também, mas para processadores com memórias dedicadas, tá? Isso aí ele enquadra num computador, num cenário de rede, né? De computadores, onde você manda uma quantidade de tarefas aí para cada computador especificamente, certo? É, a gente foi vendo lá concorrência, nível de instrução, comando, unidade, falamos um pouquinho da concorrência, falamos do qual que é a vantagem dela, que reduz o tempo, né? Você usa realmente todo o poder aí da computação, falamos da seção crítica, um pouco de deadlock, que a gente vai tratar hoje também. Então, seção crítica é quando processos concorrentes interagem com variáveis compartilhadas, tá? É o caso caso de evitar aí deadlocks, tá? Que é o deadlock, né? É quando o processo 1 está usando o recurso 1 e esse processo 1 precisa utilizar o recurso 2, só que o processo 2 está em posse desse recurso 2. E o programa 2 ele precisa usar o recurso 1. Então, cada programa aqui está em posse de um recurso, onde outros programas precisam utilizar esses outros recursos. E esse conceito aqui é chamado de deadlock. Tudo bem? Falamos um pouquinho de tarefa também, né? Falamos que uma tarefa é uma unidade de programa que pode estar em execução concorrente em outras unidades, tá? Então, as tarefas disjuntas, isto é, tarefas que se processam de forma uniforme e sem problemas, né, de deadlock, é uma tarefa que precisa se comunicar de alguma forma, né, e não afetar a execução da outra tarefa, tá? Nós temos até uma figurinha aqui, onde nós vemos as tarefas se comunicando entre tarefa 1 e 2, tá? E tratando a unidade concorrente, né, tá? Que pode ser uma variável, de forma com que não gere o deadlock para essas situações, certo? Bom, pessoal, então antes de falar do deadlock, deixa eu só passar então aqui, também antes de continuar essa revisãozinha aqui, ó, que a gente tá vendo, vou voltar aqui no nosso material, né? Então aqui a gente faz aqui os nossos exemplos, né, de concorrência. Então, lembra do drive-thru? O drive-thru é um exemplo de concorrência, onde as pessoas estão concorrendo aí por um recurso, que é o atendente. O atendente é um recurso, tá? Pedágio é um exemplo de paralelismo, onde várias pessoas passam por cabines distintas de pedágio ao mesmo tempo, tá? Nós temos também o conceito de processo, onde cada processo pode ter uma ou mais threads, e essas threads podem ser processadas em cores, em núcleos de processadores distintos, tá? Bom, e aí a gente viu esse exemplo que eu passei para vocês usando a classe thread e tem uma outra forma que é implementando o runnable, tá? Então isso é uma coisa nova, tá? Uma coisa que eu vou passar para vocês agora, mas é bem tranquilo. Inclusive tem alguns programadores eles recomendam, né? Eles preferem utilizar a interface runnable, tá?
pelo fato de você não precisar passar tantos detalhes para a classe que está sendo processada em concorrência, né, em paralelo. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Então aqui, ó, é uma outra forma de usar threads, implementando a interface Runnable. Eu vou mostrar a diferença a partir desse programinha aqui que eu até coloquei no meu no Eclipse aqui, que é no caso esse cara aqui, calcula números primos de forma dinâmica usando Runnable, tá vendo? Então, ó, ele está fazendo a implements Runnable, está fazendo a implementação de Runnable. A diferença é que você não precisa estender uma classe, né? Então, permite com que essa classe possa estender outras classes, né? Então, é uma vantagem aí de usar a implementação via Runnable, tá? Outro detalhe ali, ele vai dar override também, um método que vai ser usado como concorrência. Então, o run é um método reservado aí da classe thread, tá? Então, a gente continua aí usando a override normalmente, tá? Ah, o algoritmo aqui para encontrar números primos é igual, tá? Até para não confundir com o exemplo que a gente viu no primeiro vídeo. Então, nós temos aqui o trabalho que vai ser feito, tá? Valor inicial até o valor final. E dentro de cada um desses valores, ele vai percorrer. Então, vamos falar que ele vai de 1000 a 2000. Então, ele vai percorrer aqui um laço eh, do começo desse intervalo até o final, tudo bem? De 1000 até 2000. Ele vai pegar valor por valor, olha lá, AT. Esse AT aqui ele vai pegar número por número e ficar verificando se esse valor é primo ou não, tá? Então essa que é a ideia do algoritmo. Se caso ele for primo, né? Ó, primo igual a zero, então ele vai lá e adiciona. Então a forma de executar o algoritmo é o mesmo, tá? E esse processamento aqui vai ser feito de forma paralela, que é encontrar os números primos de fato, tá? E a execução dele é o seguinte, é a mesma coisa, a gente coloca também aqui os intervalos. A grande diferença é que em vez de você usar a classe calcula primus threads, tá vendo? O nome de thread, você chama diretamente aqui a classe thread, tá? Então, quando eu estou usando um runnable para executar a classe run, aqui eu preciso chamar a classe thread de fato, para falar que isso é uma thread, né? Então eu vou dar um new thread e passar como parâmetro para o construtor dessa classe. Aí sim eu passo o que está aqui, né? Todos os dados dessa classe calcula primus thread dinâmica runnable, aqui, esse nome gigante, tá? Mas ele está passando aqui os dados para fazer a inicialização, tá? Esses dados aqui, inclusive, são os dados que ele solicita aqui para inicializar essa thread de fato. Beleza? Então, deixa eu achar ele aqui, Runnable, onde estava aqui. Então tá, então ele passa os parâmetros, tá? Passa a quantidade de trabalho nessa for aqui, nessa thread, ele prepara, na verdade, uma thread para receber um volume de trabalho de forma uniforme entre os núcleos do processador, e aqui ele dá um start, ó. E o start também, a gente não faz igual a gente fez nesse programinha aqui, né? Que a gente usa essa classe, tá vendo? Para fazer o for, né, para fazer o acesso de cada uma das threads para o start. A gente usa também o comandinho, a classe thread aqui, tá? th.start. E aqui, ó, th.getName. Só que aqui você vai ter que usar métodos nativos da classe thread. Diferente de fazer dessa forma, que a gente usa o getThreadAtual, por exemplo, tá vendo? Esse thread atual é um método que a gente fez, ó, tá? Então, essa é uma grande diferença aqui. Então, aqui tu vai usar métodos nativos aí da classe thread, ó, ponto, tá vendo? GetName, getPriority, getID e por aí vai. Então, métodos nativos.
Aí você dá o join também. A gente vai dar um join, que é aguardar com que cada thread termine também usando a classe thread, tá? E aqui ele finaliza da mesma forma. Então, é praticamente isso que muda. Tudo bem? Ó, se a gente pegar aqui, a gente consegue chamar do Runnable. Ele vai ter o mesmo efeito, na verdade, né? Ele vai rodar da mesma forma ali, acho. Tá? Só que aí, usando esse conceito aí do Implements Runnable, certo? Vou pegar aqui o material rapidamente, só para falar um pouco do conceito, né? Então ele fala aqui, né? A outra forma de criar uma thread implementando a classe Runnable, conforme a Oracle, a interface Runnable deve ser implementada por qualquer classe cujas instâncias destinam-se a ser executada por uma thread, tá? Então Runnable é a que vai ser usada pela thread. Então lembra do exemplo aqui, ó? Olha aqui, ó. Implements Runnable é onde vai sobrescrever aqui o método run, certo? Uma classe que implementa Runnable pode ser executada sem estender thread, apenas por instanciar uma classe thread passando Runnable como parâmetro. Na listagem abaixo temos o exemplo. Então ele mostra o exemplo aqui, tá? O exemplo que a gente viu agora. O exemplo de uso também é pouco afetado a não ser nos pontos onde a thread são efetivamente criadas, tá? Que a gente mostrou ali, onde as threads de fato são criadas, tá? Que é aqui a gente usa a classe thread de fato. Agora passamos a criar as threads a partir da própria classe thread e apenas informamos como parâmetro nossa tarefa, que por sua vez implementa a interface Runnable, certo? Então aqui é o exemplo que a gente viu. Esse material aqui eu vou fornecer para vocês, tá, pessoal? E aí vocês dão uma olhadinha nele lá. Bom, então é isso. A gente fez aqui, viu umas duas formas, né, de extensão da thread e também implementando o Runnable, certo? O outro conceito que a gente vai estar vendo é os conceitos de deadlock agora, com mais propriedade, né? Antes disso, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Ó, a gente vai passar a trabalhar um pouquinho aqui com sincronização de tarefas, cooperação, competição. Vai precisar trabalhar um pouco com competição agora para evitar deadlocks, tá? Olha lá, ocorre quando ambas tarefas requerem um recurso, tal. Então é bem o que a gente conversou aí sobre deadlock, tá? Tarefa 1 usa uma unidade concorrente. A tarefa 2 precisa esperar essa tarefa 1 e depois obter, olha lá, a informação concorrente aí. Exclusão mútua, tá? Mutex, tá? É um conceito, é um caso particular de competição onde apenas se pode permitir o acesso individual ao recurso, tá? Então é bem a ideia aí de você usar uma variável, uma outra thread aguardar a finalização do uso dessa variável e só assim essa outra classe poder usar essa variável ou esse recurso, né? Qualquer, tá? Ah, e nós temos um exemplo que a gente viu na aula passada, né? Aqui os métodos, principais métodos da classe thread, né? Start, sleep, alguns que a gente vai estar mexendo aqui, wait, né? Que é o aguardando. E vamos dar uma olhada então aqui, ó, nesse exemplo, ah, sobre deadlock, tá? Então, por esse exemplo, eu vou travar a execução disso aqui e vou permitir a execução disso aqui. Teste thread deadlock, tá? Essa thread deadlock, o que acontece, né? É um exemplo aqui que ele está simulando, ele está gerando aqui um deadlock, tá? Então nós temos aqui um objeto que a gente criou, tá?
utilizando até a classe objeto. Existe uma classe em Java que simula a criação de objetos, tá? Para a gente fazer testes, inclusive, que é esse object. Uma classe estática, tá? Lock1, lock2, new object. Então ele está fazendo uma instância aqui de lock1, lock2. São dois recursos aleatórios, só para a gente fazer o teste, tá? Temos aqui a classe principal, que é uma classe normal. Só que a gente pode colocar essa classe principal para fazer a chamada, onde a gente passa .mains, args, argumentos padrões aí, tá? Então ele vai executar esse cara aqui. Thread, tá vendo? Ele vai estar instanciando aqui T1, T2, certo? Uma demonstração aqui, ó. Essas threads T1, T2, elas foram feitas como classes aninhadas, tá? Elas estão aqui dentro. Então a primeira classe está aqui, a segunda está embaixo. O que vai fazer essa classe, tá? Ela está fazendo a extensão de thread usando dessa forma, mas poderia ser usando o implements runnable tranquilamente. Métodozinho run aqui, synchronize lock1, tá vendo? Então, essa primeira classe aqui, essa thread, ela vai bloquear o recurso 1, certo? E vai dar um sleep aqui, ó, de 100, tá? Só para gente testar. Vai dar um tempinho de sleep aqui, ele vai adormecer essa thread e depois ela vai aguardar aqui, ó, a liberação do lock 2. Depois ela vai tentar usar o lock 2, tá? E paralelo a isso, ele vai chamar uma thread 2, olha só, vai chamar a segunda thread aqui, T1.2 start, ele vai dar start nessa thread, que é isso. Só que aqui ó, ele vai dar um synchronize lock 2. Isto é, como eles vão ser processados de forma paralela, o lock 1, o recurso 1, ele vai ser segurado, né, o holding, ele vai estar sendo usado pela classe thread 1 e o lock 2 vai estar sendo usado pela thread demo 2, certo? Só que como ele está sendo usado, como eles vão ser processados ao mesmo tempo, né? Você viu que do start ali, eles mandam cada uma dessas tarefas aqui em, em threads, é um processo, né? Então cada processo vai ter threads que vai rodar em processadores distintos, então ao mesmo tempo, de forma paralela. Só que aqui, ó, no thread demo 1, ele vai querer usar o lock 2. O lock 2 está preso aqui, ó, pela classe 2. E o lock 1 aqui, ó, ele vai querer utilizar o recurso que está sendo travado também pelo thread demo 1. Isto é, a ideia aqui é gerar realmente um deadlock, tá? Então aqui, ó, esse holding lock 1 e 2, ele nunca vai ser processado, ele vai ficar só no waiting aqui, ó, ele vai ficar só no aguardando. Vamos rodar para a gente ver aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar só aguardando. Como que a gente resolve esse problema de deadlock, tá? O que a gente poderia fazer? Poderia talvez usar um ponto wait, poderia tentar tirar o synchronize de alguns recursos aí, porque o synchronize ele obtém o elemento e aguarda até com que finalize o processo para ele liberar. Então, como aqui ele não vai liberar esse processo aqui, ó, tá? Essa thread inteira aqui, ó, ele não vai terminar o processamento porque ele vai depender da lock 2, então ele vai ficar com esse recurso segurando, tá? Precisando do recurso da lock 1 aqui, do lock 2, aliás, e o lock 2 está preso, está travado esse recurso aí no Treme Demo 2. Tá? Não sei se deu para entender bem isso daí. Para resolver essa situação, pessoal, eu preparei aqui um outro cenário, tá? É a mesma coisa, thread 1, a instancia da mesma forma que é T1, T2, tá? Só que aqui, vocês vão ver que eles vão utilizar os recursos ao mesmo tempo. Então, a hora que ele dá um synchronize aqui nesse recurso lock 1, essa outra thread aqui, ela vai olhar qual iniciar primeiro, tá? Um milésimo de segundo que uma inicializou primeiro,
ele já vai conseguir verificar que aquele recurso está sendo ocupado. Aí o synchronize faz sentido, tá? Aí sim eu vou estar utilizando aqui nosso recurso aqui de concorrência com exclusão mútua de forma correta, tá? Então aqui, ó, os primeiros mecanismos da exclusão mútua fazendo, ó, aqui, ó, onde apenas se pode permitir o acesso individual ao recurso, tá? Se eu quero fazer isso valer, tá? Esse sincronismo aqui, ó, essa competição se valer, eu coloco elas na mesma ordem, porque essa thread ela vai ver que esse recurso que está sendo usado, então ela vai guardar, tá? Aí o sincronismo a sincronização vai ser correta. Então ele vai ter um sleep aqui, ele vai ficar aguardando, aguardando, wait, ó, esperando o lock 1 aqui, esperando o lock 2. Depois, na hora que liberar, ele vai pegar o lock 2, tá? Aliás, a hora que liberar o lock 1, esse aqui vai usar o lock 1. Enquanto isso, esse aqui vai usar o lock 2. A hora que esse aqui liberar o lock 2, esse vai usar o lock 2 e os dois vão processar essa linha aqui, tá? Isto é, os dois vão terminar a rotina da thread que eles estão propondo ali, tá? Então lá, ó, holding, lock 1, tá vendo? Wait for lock 1, holding por lock 1 e 2, tá vendo? Ó, ele começou inclusive pela thread 2, ó. Ah, é porque eu chamei a thread 2 primeiro aqui, tá? Mas ele começou pela thread 2, vocês viram que agora ele processou as threads de forma inteiriça aqui, ó. Tá? Processou completamente as threads. Tudo bem? Então esse é um exemplo aí de concorrência, tá? Sendo tratada aí pelo método Synchronize. Tudo bem? Esse método, inclusive, ó, vai, tá? Ele faz parte aqui da classe thread. Tudo bem? Bom, um outro exemplo, pessoal, que a gente pode estar vendo disso daí, ver onde que ele está aqui, pode ser nesse aqui, ó. Olha só que legal isso daqui também, ó. Nós temos aqui deadlock, tá? Um exemplo aqui de deadlock, tá vendo? Essa classe aqui, implement runnable. Então ele está fazendo instância aqui da classe A e B, método deadlock, que está no construtor. Olha que interessante isso. E um método que vai rodar de forma paralela ao construtor. A hora que eu coloco esse public void run, ele vai rodar de forma paralela ao construtor deadlock, tá? Então nós temos aqui essa thread current thread.setName, tá vendo? Essa thread aqui vai chamar racing thread e essa outra thread vai chamar main thread, tá? Tem nomes distintos. Na sequência ele vai dar um start da thread atual, tá? E aqui, ó, ele vai acessar aqui o objeto da classe A, o método foo, nome aleatório. Eu estou passando aqui o recurso B para ele, tá? E aqui, ó, eu estou passando para ele o recurso A, também chamando aqui esse, esse objeto B e esse método bar aqui, certo? Então vamos lá, ó. Vou tentar executar isso aqui só para ver como que ele funciona. Tem um monte de coisa também, pessoal, ali em cima. Ignore, mas isso aqui, ó. Olha lá. Então, o main thread entrou em A. Olha lá, entrou em A, ó. Tá vendo? Classe A tem esse método full sincronizado, tá? Ele está recebendo aqui o recurso B, certo? Então ele vai entrar aqui em A, vai ter um sleep aqui e depois ele vai tentar acessar o B.método B, tá? Ele vai tentar acessar esse método aí, ó. Só que tem um detalhe, esse método, vamos ver aqui, ó, está sincronizado, tá vendo? O método B. Quando ele está sincronizado, pode ser um problema, tá? Ele pode processar mais rápido se for feito adequadamente, que nem a gente viu no exemplo anterior, que a gente ajustou os exemplos, tá? Ou também ele pode atrapalhar, ele pode agarrar, segurar o método ali
e não liberar para o outro processo, certo? É o que está acontecendo aqui, ó. Ele está tentando, ó, racing thread. Racing thread é aqui, ó. Esse 2 aqui, ó. Racing thread, tá vendo? E aqui ele está tentando chamar last, tá vendo? Last era um outro nome que eu coloquei, mas na verdade ele está tentando chamar o método A. É isso que ele está tentando fazer aqui, ó. Só que o método A, ó, ele está tentando chamar aqui, ó. Só que o método A, ele está em posse. A hora que ele executou esse main thread aqui, ó, entrou em A, vamos ver aqui, ó. Olha lá, ele vai entrar aqui, vai mostrar o nome aqui, ó, 1.mainThread, que é isso aqui, entrou em A, certo? Ele vai ter um sleep aqui, tudo mais. Ele vai tentar chamar o método B, ó. Chamar ó, método B. Tá? Então, ele está tentando chamar o método B aqui, ó, b.método B, tá? E o método A está aqui sincronizado. Então, cada um deles está tentando chamar um recurso de outra classe, tá? Só que essas classes já estão utilizando esses recursos. Esses métodos já estão sendo utilizados. Então, dessa forma, você tem um deadlock também, ó. Ele vai travar aqui, isto é, ele nunca vai entrar aqui, ó, dentro de A. Ele nunca ó, a classe A, esse método full, vai conseguir chamar o método B, tá? Que está aqui, ó. E o contrário é verdadeiro, o B nunca vai conseguir chamar o método A, certo? Então ele vai ficar em constante deadlock aí, porque o método synchronize ele faz isso, ele segura o processo, né? Ele não permite, ele faz aquela exclusão mútua, ele não permite com que outras classes utilizem o método até terminar essa ação, tá? Até terminar essa execução aqui, execução desse algoritmo aqui, tá? Dessa thread. Então, ó, para a gente resolver esse problema, se a gente tirar o synchronize do método B e tirar o synchronize do método A e executar aí, olha lá, tentando chamar A dentro de A, tá vendo? Já executou, ele conseguiu. De novo na outra linha, tentando chamar B dentro de B, de novo na linha principal. Então ele conseguiu executar toda a tarefa porque ele tirou o synchronize. Nesse caso, ele ficou, você não deixou aquele elemento preso, tá? Conforme está usando cada uma das classes, cada um dos métodos. Tudo bem? Então, o synchronize às vezes pode ser ele mesmo pode dar o problema aí do deadlock. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês também, ó, alguns exercícios. Olha só que legal, ó. Ver qual que é o... Ó, tem um exercício aqui, ó, deadlock utilizando thread, onde eu passo um código e peço para vocês modificar esse código para evitar o deadlock, tá? Se vocês pegarem esse código aqui, ó, e executar, vocês vão ver que ele tem um deadlock, tá? Tá gerando um deadlock, você não consegue executar. É bem um exemplo que a gente viu, tá, pessoal? Thread demo 1, thread demo 2, ele não está conseguindo executar. E você tem que modificar a ordem aí das chamadas das threads para poder estar executando, tá? Então, garante que as duas threads possam adquirir os locks necessários sem bloquear umas às outras, tá? Eu coloquei ele tá com esses azulzinhos, esses negocinhos vermelhos que eu não gerei o PDF, pessoal, era para ter gerado, mas acabei não gerando. E descreva brevemente sua abordagem. Outro exercício que é legal é esse aqui, ó, exercício deadlock utilizando threads. Você foi designado para desenvolver um simulador de transferência bancária que envolve duas contas bancárias e duas threads representando transferências simultâneas. Então, vocês vão tentar fazer transferências simultâneas. No entanto, há um problema de deadlock no código atual que precisa ser resolvido. Aí eu passo o código atual e as tarefas, tudo bem? Execute o código fornecido e observe o comportamento. Você deve notar que o programa entra em estado de deadlock, tá? Então modifique o código para evitar os deadlocks, garantindo que as duas threads consigam concluir as operações. Após resolver o deadlock, execute o código modificando e verifique se
executa corretamente, tá? Então, os dois exercícios aí eu queria que vocês fizessem para testar o deadlock. Lembrando, né, que a gente tem esse outro aqui, a distribuição de operações entre núcleos do servidor, que também é bem legal, que é até do vídeo anterior, tá? Para vocês estarem fazendo. Beleza, pessoal? Então é mais isso, tá? Eu coloquei até aqui, ó, nesse exemplo anterior que eu mostrei para vocês, tá? Sobre esses métodos, tem até uma exemplificação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar lado a lado aqui, para a gente poder observar bem. E reduzir aqui também. Dá para poder estar trabalhando. Então ele fala aqui, ó. A thread principal, main thread, é iniciada em. Ó, isso aqui é tipo um teste de mesa, tá? Isso aqui para a gente tirar qualquer dúvida que tenha nesse exercício, tá? Então nós temos aqui a thread principal, tá vendo? Main thread, que é essa daqui, é iniciada e cria uma nova thread, tá vendo? Ela está sendo iniciada aqui, ó. A thread principal main thread adquire um bloqueio sobre objeto A. Então, ela adquire um bloqueio sobre objeto A, A.full, tá? Então esse objeto aqui, ó, está sendo bloqueado. Então, ó, essa linha aqui não vai ser executada se tiver aquele synchronize. Então vamos ver, ó. A nova thread racing thread é iniciada e adquire um bloqueio sobre o objeto B. Então, essa outra thread é iniciada, tá vendo? E adquire um bloqueio sobre esse objeto aqui, ó, B. A thread principalmente tenta chamar o método bar em B, tá? Então, vamos lá. A thread principal, que é essa, tá? Então, vamos acessar aqui. Ela faz isso, ó. A thread principal tenta chamar o método, o método bar método bar em B. Mas como a nova thread, racing thread, já adquiriu um bloqueio sobre B, a thread principal fica bloqueada. Então, isto é, vocês perceberam que aqui, ó, fica meio confuso, mas esse B, que é esse objeto B, ele já está utilizando esse método bar aqui, ó, tá? Então, essa thread aqui, ó, já está utilizando esse objeto B. Então, quando essa thread principal tenta usar esse carinha aqui, ó, ela não consegue, porque o B ela está sendo sincronizada, está sendo usado, tá? A thread principal fica bloqueada. Enquanto isso, a nova thread, racing thread, tenta chamar o método full em A, mas como a thread principal ainda já adquiriu um bloqueio de A nova thread também fica bloqueada. Então, por isso que utilizando o synchronize nesse método, as duas, ele faz com que o Java ele trave esse recurso B, esse objeto, o recurso B, né? Ele fique travado porque ele está sincronizado. Então um não consegue utilizar o outro, tá? Então por isso que eu tirei, na hora que eu tiro o synchronize B, ele consegue executar a tarefa completa. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? Os conceitos de thread, eu acho que vale a pena a gente fazer esses exercícios. Eu passei para vocês tentarem fazer outros exercícios sobre thread. Thread é um recurso bastante interessante, tá? Tem que entender bem aí a diferença entre paralelismo e concorrência, saber lidar bem com concorrência, saber lidar bem com o uso aí dos recursos, tá? De forma com que você não consiga, que você consiga, né, executar as tarefas concomitantes, tá? É esse conceitinho aqui de tarefas adjuntas, né, que ele fala aqui, ó, tarefas disjuntas, tá? Elas têm que ocorrer de forma sequencial, tratando aí a concorrência dos recursos. Bem, então é isso, pessoal. Tentem usar aí o material. No livro também da disciplina tem bastante coisa aí sobre threads, então vale a pena estar utilizando. No meu próprio material meu tem alguns links que eu uso até como referência, que daria para estar utilizando, tá? Com mais informações. E é isso. Muito obrigado e até mais, pessoal.